Palavra do Especialista. E hoje no Palavra do Especialista vamos falar por telefone com o advogado Rodrigo Forsenetti, que é mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo e vai falar sobre os desafios impostos pelo cenário econômico e tributário. Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Câmara Bauru. Obrigado, gostaria de agradecer o convite e parabenizá-los por essa importante iniciativa e todos os ouvintes dessa rádio. Muito bem, doutor, quais são os desafios impostos hoje por esse cenário econômico e tributário a trabalhadores e empresários? Olha, hoje o que eu poderia destacar, dentro do nosso cenário, primeiramente a crise política, Então, o que se coloca em jogo hoje é se realmente existe uma identidade partidária, se existe uma responsabilidade com os planos de governo. E, no meu entendimento, isso afeta diretamente a economia. Afeta a economia porque o plano de governo que foi idealizado no momento que essas pessoas foram eleitas, de fato, e pelo que nós estamos percebendo, com tudo que a mídia vem divulgando, vem sendo deixado de lado. Então, eu cito a crise política, mas com uma ligação direta e imediata com a crise econômica. Basta ver os efeitos no Brasil, são completamente mais profundos do que de outros países. Então, todos esses problemas hoje têm aguçado a inadimplência, que é tamanho. Esses problemas eles geram um déficit ainda maior nas contas públicas. E se o déficit é ainda maior, se o déficit existe nas contas públicas, obviamente o governo vai precisar aumentar suas receitas. Então essa é uma notícia ruim e já começa a ganhar relevo nos bastidores do Congresso Nacional a possibilidade de aumento de impostos. Aumento de impostos através do aumento nominal mesmo, a alíquota base de cálculo, mas como também o corte de programas de incentivos fiscais. Então, no país onde nós temos uma carga tributária pesadíssima, que é de 35% mais ou menos sobre o nosso PIB, ano diminui, ano aumenta, mas fica mais ou menos nesse sentido, nós temos esse cenário como um ponto negativo para um futuro próximo. Outra questão que eu gostaria de destacar é o aumento do desemprego. Segundo os dados do IBGE, nós tivemos nesse primeiro semestre, um aumento de 11,3% no desemprego. Então é algo complicadíssimo. Segundo dados da Organização Mundial do Trabalho, se está prevendo que em 2007, de cada 5 desempregados no mundo, 1 seja brasileiro. Então é uma notícia, vamos dizer assim, horrorosa. A alta do dólar, eu gostaria de destacar, ela pode ser uma vantagem no sentido das exportações, mas ela traz uma série de complexidade, principalmente no segmento de máquinas e equipamentos, que é indispensável para o desenvolvimento econômico. Como essas máquinas e equipamentos muitas vezes são importados, nós temos uma dificuldade no desenvolvimento nesse sentido. A própria inflação, que até então não nos assustava mais, desde o ano passado começou a ser um ponto que precisa ser colocado em consideração dentro do planejamento estratégico da empresa. Outro ponto importante é dentro desse déficit público que foi levantado, é a questão do déficit da Previdência, que inclusive é muito contestado por economistas. Então, além dessa questão das contas públicas e a preocupação com o aumento de tributos, e aí já se fala mais uma vez em reforma da Previdência para superar esse déficit que está previsto em 200 bilhões nesse ano, é a transparência com a destinação dos recursos que são recebidos. Então, assim, o que eu poderia destacar dos desafios diante do cenário econômico atual, caracterizado por esses pontos que eu acabei de mencionar. Muito bem, conversamos hoje no Palavra do Especialista com o advogado Rodrigo Forsenetti. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Palavra do Especialista.